uma grande referência para os nossos movimentos de cultura popular, essa passagem dos anos 80 para 90 e, de certa maneira, ampliando-se isso não só ao coração de cada um de nós, a quem vivencia essa busca dessa resistência e de um reconhecimento desses movimentos populares. São Luís de Maranhão, obrigado e que Deus vos abençoe. Palafita não é roteiro de turista, Palafita é. Palafita não é e nunca foi cartão postal, Palafita é. Palafita não é reduto pós-eleitoral, Palafita é. Palafita na rotina, verba estatal, Palafita é. Palafita não é ponte da raiz social, Palafita é. E vai saber por que o Papa Móvel não passou. E vai saber por que o Papa Móvel não passou. Por que o Papa Móvel não passou. Olha histórias, minha senhora, meu senhor, respeitável público. Aqui estou para convidar a todos a participar com alegria deste dia. Era uma continuação da abertura política, né? Então, essa transição dos anos 80 aos anos 90, né? Era, de uma certa forma, a produção intelectual e artística do Maranhão já tinha se desenvolvido bastante e simplesmente a Praia Grande passou a ser um espaço onde tudo isso se concentrava nas noites. Em 89, a gente teve a primeira eleição presidencial direta da história desse país. Lula, nosso presidente de hoje, eleito, e Collor de Mello. Então, naquele momento, a comunicação passou a começar a ter um protagonismo que não tinha naquela época como tem hoje. Hoje a gente vive na sociedade da hiperinformação. Mas, por outro lado, é uma outra cidade que está se formando com outras dinâmicas, né? Dessa tensão, né, seja, que resulta essa, me parece, um pouco dessa nova geração. Porque alguns já tinham feito isso. Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo, não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. A virada dos anos 90 foi de abandono de utopias concretas de superação da realidade presente, né? Então, eu tenho saudade do tempo em que se discutia uma alternativa que não, essa alternativa tipo, só existe uma, a frente ampla. Diz que São Luís vai virar Paris, está por um triz, um bibelô sobre Atlântico, avista um brinco por Piniquim. Pode acreditar. Aí, me diz, irmão, por que o Papa Móvel não passou lá na quebrada da Lagoa? De hoje não, de ontem, na Camboa sobre a ponte. Por que o Papa Móvel não parou lá na Jordoa? No quintal de fronte, nos guetos da cidade, no Alto da Esperança, Itapera, Diamante, Redenção e Liberdade? Por quê? Por quê? E vai saber. Pelas marginais passaram meninos guardando o país, por quem bateu em sinos, se pelas catedrais os filhos da precisão pedirão mais por outro destino do que por sair da lama com pose de dama em carnaval. Tudo começa por aqui. Era um bar, mas também era reunião diária da nossa tribo. Urbanos, rurais, saraus, suburbanos. A poesia falada entra na roda,
Os livros florescem, a menina dança. Bambu era a flecha sobre o muro da universidade. Com ela tirávamos a esmo tentando acertar o futuro. Nessa época, estava-se também mexendo no centro histórico da cidade. Tinha o projeto Praia Grande, que foi um projeto lançado pelo governador João Castelo. Depois veio o governador Cafeteira, que rebatizou, para não ficar com o mesmo nome, Praia Grande, de reviver, que é um nome que eu acho horroroso, né? Para mim, a Praia Grande vai ser sempre Praia Grande. Vai perdendo suas características de provincianas, no bom sentido, e adquirindo elementos de uma cidade com uma, digamos, uma estrutura de metrópole, né? Do Bambubá, atravessávamos a barragem à boca da noite e ancorávamos aqui na Praia Grande, recém-inaugurada, depois de anos de uma ampla reforma no centro histórico. A noite pulsava de teatro, música, poesia e muita arte nas calçadas de Ilhéus, enfeitadas de gente e alegria. A cidade estava efervescendo porque era recente, né, a revitalização do centro histórico. E ali se tornou aquele ponto de encontro no centro de criatividade, na Praça Nauro Machado, e os bares, né, que a gente aproveitava também para se embriagar através da poesia e também, né, desse papo de falar de arte. Com o advento do projeto Reviver, a gente que está ali com 20 anos e tudo começa uma vida boemia e começa a frequentar muito a Praia Grande, porque foi entregue esse projeto, Reviver, a Praia Grande está reformada e começa a aparecer vários bares ali, e a gente começa a ir para a Praia Grande, começando a tomar as primeiras doses. A minha lembrança daqueles anos 90 é exatamente a ocupação da Praia Grande, né? Naquele momento a Praia Grande é como se ressuscitasse. E parte dessa ressurreição vem da atividade e da pulsão e da energia da poesia que era feita naquele momento. Ai, Lili, ai, Lili. Placa de Coca-Cola é cultura, Mar Azul também é cultura, ser um literato é cultura. Vou tocar porque eu já estou ainda desculpada de raiva com essa história de mandar parar. Eu posso continuar tocando? Pode continuar. Era aqui que a gente circulava, era aqui que era a vida pulsante da cidade, era aqui dentro desse centro histórico. E sem dúvida, foi o grande palco naquele momento para os artistas. O poeta tem a boa ideia, abandonar a poesia e se dedicar à gastronomia. Almôndegas, almôndegas. Comecinho dos 90, os pares ainda estão vivos, porque a última revista, o Oitavo Mandamento, o oitavo Passageiro, né? É de 92, 93. Mas já havia uma outra geração que vem se contrapor, de uma certa forma até se colocar contra os párias, vamos dizer assim. Questionar aquele desregramento comportamental e aquela poesia curta e muito ligada ao haikai. O Festival de Poesia Falada foi muito importante, assim, e principalmente foi muito importante para poetas iniciantes, como eu era na época, e tantos outros, né? Surgem esses novos nomes, que são o Gil Pires, o Ricardo Leão, o Antônio Ailton, o Bioque Mezito, a Georgiana Braga, que também integrou um grupo que eu criei a partir dessas oficinas, quando o grupo Poema se terminou em 94. Algum tempo depois eu criei outro grupo chamado Graal,
de performance poética. Isso a gente estava focado mais nessa linha. E a Georgiana Braga também participou desse grupo, junto com o Bete Zatz e o Dio Pires, dentre outros, né? Quem rejuvenescido desperta, livre das depressões, maravilhado por viver e viver e viver. E revendo as fotos, o tempo se vai, relendo livros e um velho recai. Faz tanto tempo que a gente não vê um carro que explode ou um prédio que cai. Tá tudo errado, eu nem sei onde... Eu não sei direito a idade da loba. Eu não tenho peito para alimentar Rômulo e Remo. Eu não vou entrar para o livro dos recordes, nem Robert Redford dormirá em meu leito. A poesia é o meu grande feito. Havia uma efervescência muito grande, tanto de poesia, a gente estava, pelo menos a turma da minha geração, estava começando a escrever, a descobrir e a se relacionar com grupos, a trocar ideias, a conhecer poetas, conhecer a obra dos poetas. Antes de ir morar em São Paulo, em 89, Celso Borges reuniu poemas escritos aqui, num livro que renova sua trajetória como poeta, Persona non grata. Esses 2 livros ali dos anos 90, que é Persona non grata, que é um livro lançado em dezembro de 90, eu lancei primeiro aqui em São Luís, fizemos um lançamento memorável ali no Poemice, ali no centro da cidade, com shows de Nosli, de Zé Cabaleiro. Foi muito lindo esse dia, esse lançamento. O grupo Poemice já era um grupo mais centrado numa produção em que ela tivesse uma edição e que houvesse uma evolução literária. A gente começou criando um sebo. Nesse sebo a gente fazia reuniões semanais, onde havia leituras de poesia, poetas locais. A única pessoa para quem eu tinha mostrado meus poemas era para o meu irmão, né, o Zeca Baleiro. E o Zeca, assim, eu tive o aval, né, porque assim, também artisticamente o Zeca começou antes de mim, né, então assim, até a aprovação, né, era importante. Mas assim, eu não sabia, assim, aqueles poemas eram meus. A baba do boi é do boi, o berro do boi é do boi, a dor do boi é do boi, a morte do boi é do boi, mas o boi não é do boi, o carro de boi não é do boi, a bosta de boi não é do boi, a língua de boi não é do boi, o chifre de boi não é do boi, a costela de boi não é do boi, o couro de boi não é do boi, a carne de boi não é do boi, não é do boi, e o bumba meu. Acho que uma relação, eu acho que a utilidade da poesia talvez esteja na sua não utilidade prática, mas na sua utilidade espiritual e humanizadora, talvez. Você não vai entender, mas se eu venha, você traz a lenha pro meu fogo. O episódio mais interessante foi o confronto que existiu entre Zé Cabaleiro e Alceu Valença. O Zé Cabaleiro, que morava aqui, passa. Nesse momento, o Alceu Valença, que estava fazendo a campanha, se não me engano, do Lobão, sobe ao palco e começa a cantar. E o Zeca passa ali e resolve desafiar o Alceu. Então eles entram num embate ali, meio que numa embolada, né? Um desafio de rimas, e o Zé Cabaleiro muito contundente, provocando o Alceu Valença. E isso marcou toda uma geração. Quem estava lá presente lembra desse episódio. Porque eu sou porta-voz da incoerência, desprezando seu gesto de clemência, sei que o meu pensamento lhe atrapalha. Dom Quixote liberto de Cervantes, descobri que os moinhos são reais, entre feras, corujas e chacais. Viro fera, vereda, sois vinho, viro fera, vereda no caminho, incendeio esses tempos glaciais. Espaço está aberto, a princípio é música e poesia, espaço está aberto, quem quiser plantar bananeira,
cantar um coco, tocar um baião, tá aberto, espaço para todo mundo. Para a pessoa que está começando aqui no Brasil, no meu caso, eu acho que são portas sempre fechadas, inclusive se for para a música popular brasileira mesmo, se for uma música que tenha a cara do Brasil, que pareça alguma coisa com a cara do Brasil, então é difícil, né? E aí eu entrei e cantei. Um bando bandido, brinde, beijo, serve na bandeja, o brinde do brilho, bendito seja. E comecei a provocá-lo. A incoerência, aí ressaltava as palavras incoerência. Ele sacou a provocação e veio duelar comigo. Duelar meio no repente, assim. E ficava lá no verso e me passava o microfone. Para mim foi lindo aquilo, porque o cara era um ícone para mim. Estranho ao Maranhão vem influir decisivamente na campanha eleitoral e fiquei com esse incômodo e tentei passar isso para os artistas que estavam se apresentando no palco depois dele e tudo isso. Só que ele estava no reduto errado, porque as pessoas ali eram muito anti tudo, eram muito à esquerda de tudo. Então ele foi perdendo terreno, eu fui também botando meus versos lá, ele dizia que a história não tinha pressa e tal, e eu dizia que a história tinha pressa sim, pra gente aqui tinha pressa e pá e tal, tudo rimando, tentando fazer, foi meio um desafio. E ao final ele foi vaiado e eu aplaudido. No caldeirão de seu Tunico, cabe tudo para deixar mais irresistível o sabor da cachaça. Um pouco de cravinho, folhas de capim cheiroso, uma porção de ervas variadas. E está pronta a catuaba. O programa de hoje fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado com muita ação e cena para você. Aonde eu vou, vaqueirada, e meu cavalo cansou. Aonde eu vou, vaqueirada, e meu cavalo cansou. Agora onde eu vou achar um cavalo bom corredor? Vão dizer pra Fontenelle que nesta pega de gado eu não vou. Me leva, amor, a brasa de quem ama inflama todo amor e custa esmaecer a chama. Eu quero só dizer que isso começou muito tempo lá com o Laborarte, tá? E a gente, por exemplo, com o Antônio Carlos, que a gente chamava de Batatinha, e as pessoas conhecem por Pipoca, e esse menino pipocava lá conosco e a gente tinha uma descida por interior do estado, que era mais ou menos uma pesquisa elaborada de forma bem concreta de observar qual é a produção popular real e como é que ela pode ser assumida pelo próprio povo, para aqueles que a produzem. No coração da Praia Grande, um teatro para compensar os intermináveis anos de reforma do Teatro Artur Azevedo, a nossa maior casa de espetáculo. Aqui, nesse palco, nós, artistas, nos revezávamos para compensar uma plateia sedenta por arte. Quando o Teatro Alcione Nazaré abre, que ele é inaugurado, no Centro de Criatividade, é o teatro que virou o teatro da cidade, que o Artur Azevedo fecha para a reforma, né? Fica fechado por um bom tempo para aquela grande reforma, e ele que era o teatro que a gente tinha de referência. Então os artistas, eu fiz shows lá, assim, orgulho disso, de fazer show no Alcione Nazaré ainda nos anos 90. Digamos assim, nossa tribo, né, falando assim de uma maneira genérica e mais ampla, né, sempre estava nesses mesmos lugares, né. Agora é claro que além desses espaços culturais que a gente participava, né, que tinha conexão com artistas, poetas, escritores, universitários, etc., tinha um outro espaço que é popular, né. Corcel, asa chuva, vai sol, o cavalo do meu amo mais enrolado que um sol. Estava começando com o Teatro Alcione Nazaré, eu acho que foi um período que teve a inauguração, né, aí do teatro. Aconteciam vários projetos lá, como o Segunda de Arte, que eu tive a oportunidade de participar, e vários outros, inclusive eu fiz vários shows lá também. Ao lado do teatro, um cinema começava a escrever sua história com uma programação de filmes de altíssima qualidade, além de servir de espaço para a exibição do Festival Guarnicê de Cinevídeo. O 13º
terceiro Guarnicê de Cine e Vídeo teve início em 1977, com o nome de Jornada Maranhense de Filme Super 8. Na época, apenas 13 filmetes participaram da mostra competitiva. Este ano, apesar da extinção de vários órgãos ligados à cultura, mais de 200 filmes foram exibidos na jornada. E o projetor daqui do Cine Tropical é que foi comprado, foi adquirido pela secretaria e foi para o Cine Praia Grande. Eu não sei se existia alguma projeção de 16mm, eu acho que foi quase que simultâneo, né? Os festivais de cinema no país estavam de vento em popa. Aqui no Maranhão, o Festival Guarnicê ganhava corpo. Na década de 70 e na década de 80, o Festival Guarnicê era visto como uma brincadeira de universitários. Mas o Cine Praia Grande, então, falando de Cine Praia Grande, era o espaço onde se tinham filmes bons, que vinham de distribuidoras, que tinham filmes de qualidade, e passou a ser o acontecimento, né? No domingo era o que existia, assim como uma opção de lazer e de muita cultura, né? Lazer cultural, era o Cine Praia Grande. Se formavam filas, assim, sempre filas, ali para poder entrar e tal. O importante é que todo aquele material que foi produzido naquele período, que ainda existe, hoje é material histórico, é material fonte de pesquisa. E está aí à disposição. Teve o filme, que aliás foi lançado em 93, o filme Jardim Suspenso, de Euclides Moreira Neto, né? Que foi feito também em 35mm. Que era mais caro, é um processo mais profissional. É o filme que é exibido no cinema, né? Na bitola que é exibida no cinema. E começaram a surgir novos talentos, pessoas que gostavam, entre eles o Frederico Machado. Realmente está sendo o primeiro filme que trata de São Luís, tem uma narrativa, tem uma ficção em cima de imagens, né? O primeiro trabalho. E eu me sinto gratificado de ser uma dessas primeiras pessoas, trabalhando com pessoas talentosas, como o Murilo Santos, como o Euclides. Fez o seu primeiro curta, se não me engano, foi Litania da Velha, baseado no poema da sua mãe, Arlete Nogueira Machado. É um filme também que foi bastante premiado em festivais nacionais e até no exterior. E isso foi bom. A Arlete me levou a vários lugares ali naquela região da Rua da Palma, Rua da Estrela, por ali. E, de fato, quer dizer, prédios de assombrados que estão desabando. São Luís é, como conjunto arquitetônico, um patrimônio de valor extraordinário, quer dizer, do ponto de vista mundial. Então, não pode deixar que essa cidade desabe. Tu já devia saber, o desejo de mulher prenha tem que satisfazer, porque senão o menino nasce que nem Saci Pererê. Mas o Teatro Maior, a casa onde nasceu Apolônia Pinto, voltou. Em 1993, o Teatro Arthur Azevedo reabriu as portas para o respeitável público, com alquimia tecnológica, grandes espetáculos e alguma polêmica. O maior prêmio eu já tive, que foi fazer esse teatro. Esse foi o maior prêmio da minha vida. Estava criando os figurinos com Chico Coimbra, maravilhosos figurinos, eu quebrei com a tradição, porque o boi, como nós sabíamos, era sempre com veludo preto, ou azul marinho, ou vinho, e eu resolvi fazer branco. Da cidade começou um burburinho, o Bicudo está querendo acabar com as nossas tradições e tal. E aí eu queria que as cores viessem da iluminação, porque o espetáculo tinha muitas luzes, então eu queria usar o branco, que era a pureza. Ele vem com o teatro todo reformado, com um orçamento para poder ter um corpo de baile, e ele traz muitos artistas pernambucanos para cá e tudo. E isso meio que feriu ali um pouco
certas suscetibilidades ali, né? Na época e tudo. Embora eu acho que essa troca, né, vendo com os olhos de hoje, assim, foi um espetáculo, foi maravilhoso você poder ter uma troca com outros artistas, né, que vinham com outras linguagens, com outros formatos e tal. O Barrica teve problemas com esse diretor, porque ele sempre sacaneava mesmo. O Américo Azevedo teve problemas com esse diretor e nós montamos o Vive ao Rei Dom Sebastião, que foi outra peça de grande vulto, tá? E tinha que ser feita na Azevedo por causa do espaço, pois nós sentimos também um boicote da figura. Ele nem no Maranhão estava lá fora, mas deixava o segundo dele fazer esse tipo de pataquadas que atrapalhavam o espetáculo. Vários grupos começaram a usar branco e outras cores, né? Mas a Catirina foi o primeiro espetáculo a apresentar a indumentária toda do batalhão em branco. Aquela figura, ele tinha uma necessidade muito grande de se manter aqui no Maranhão e de ser o melhor, e ninguém podia concorrer. Tudo que era bom, ele dava um jeito de sacanear. São 180 anos de história onde a arquitetura neoclássica está em cada detalhe. Em 91, o Arthur Azevedo passou por uma ampla reforma. Depois de 4 anos fechado para o público, o teatro reabre como uma das casas mais modernas de espetáculos do mundo. Nossa, nós trabalhamos com todos os artistas maranhenses, né? A própria Catirina, nós tivemos Urias, tivemos César Boaz com Adeilson, que estão fazendo um sucesso danado aí, Pão com Ovo. Ó voz que aqui entrais, deixai toda a esperança. Ó voz que aqui entrais, deixai toda a esperança. Da Praia Grande para o bairro do Desterro, um passeio pela história, uma caminhada pelas ruas estreitas, os becos do Baixo Meretrício e paralelepípedos infinitos. Aqui no Convento das Mercês, esse prédio majestoso, fundado pela Ordem dos Mercedários no século XVII, as artes plásticas floresceram. Como tem acontecido, percebe-se o acúmulo de obras, umas sobre as outras, causando poluição visual, resumo de uma redução de espaço nos últimos 3 anos. Então foi para as artes plásticas, tinha um buraco. Para a gente congelou, parou e a coisa ficou ali emperrada e a gente meio que sem entender o que estava acontecendo, mas também nós estávamos com nossas consciências até mumificadas, esperando um milagre acontecer e a gente não tomava uma atitude. A coletiva de maio foi um evento realizado no Convento das Mercês e a universidade foi uma das parceiras do evento, né? E tinha um grupo de profissionais muito responsáveis, Rosilã Garrido, Fátima Frota, Marlene Barros, e que se entregava de corpo e alma para realizar esse evento. A coletiva começou em 91. Eu lembro que eu já trabalhava na universidade. Eu era professora, olha só, ele acabou de falar, professora aí. E estava fazendo uma pós. Aí quando eu voltei, tinha esse projeto de coletiva de maio. Quem coordenava, a princípio, era a Carminha Cabral. E aí eu tive um trabalho que chamava-se O Carro da Frota é Belo. Eu gostava muito nessa época de frases emblemáticas, né, que você fala, assim, geralmente na escola, nascem muitas frases quase de para-choque de caminhão, né? E a princípio essa coletiva de maio era assim, um encontro muito aberto para todas as pessoas que faziam arte, de uma forma geral. Não era especificamente para artistas profissionais, né? Era uma coisa aberta. Sim. Todo mundo podia expor. Eu lembro que o Biratã Teixeira, que era nosso amigo e que escrevia no jornal Estado do Maranhão, ele reclamava demais porque
quer dizer, que qualquer pessoa podia expor aqui, mas não havia esses critérios ainda definidos com relação a essa coletiva de maio. Então a gente estava meio que sem espaço. E aí a Caixa Econômica, na época do Félix, né, a Caixa abriu uma galeria. E a primeira funcionou ali perto do Laborarte, num prédio antigo, lindo da Caixa. E depois veio aqui para a Praça João Lisboa, no edifício Serra Negra, que é um prédio muito antigo, bonito. E ali aconteceram muitas exposições. São Luís era história e também maresia. Com a inauguração da Avenida Litorânea, abria-se uma nova frente de entretenimento com impactos na cultura e no comportamento. Na contramão, Mário Moraes, o general da banda Bandida, descia o beco da Pacotilha e destilava irreverência em discurso na Praça da Faustina, na Praia Grande. Existiu em São Luís, na Assembleia Legislativa, a CPI da bandidagem. Em que havia alguns deputados, alguns parlamentares, não me lembro bem, mas havia um combate ao crime organizado aqui em São Luís. Certo dia eu estava na Praia Grande, na esquina do Canto do Tunico, juntamente com Garrone, e passaram 5 garotos de 10, 12 anos tocando, e eu olhei e disse, por que eu não vou fazer uma banda? A gente se reuniu na casa de Zé Roberto Lameiras, ali na Beira-Mar. Né? E olha, vamos botar a banda na rua e depois da banda a gente faz um reggae. Colocamos lá uma radiola de reggae. E eu me recordo muito bem que a primeira saída da Bandida nós não éramos 30 pessoas. E pegamos a Pacotilha, João Lisboa, Pacotilha, e vamos para a Praia Grande. E aí ele disse, já deu frevo. O Erivaldo, que era um excelente compositor, todo mundo conhecia muito bem o Erivaldo. E daí, nesse mesmo dia, surge a primeira a música da Bandida, que é Pacotilha, João Lisboa, Praia Grande, ela vem da Beira-Mar. E isso aí virou uma febre, né? Essa música, essa marchinha feita por Erivaldo virou uma febre. Bandida, 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 Pacotilha, João Lisboa, Praia Grande, ela vem da Beira-Mar. Pode quem vai, pode quem vem, vem de avião que eu vou pegar o trem. Pode quem vai, pode quem vem, vem de avião que eu vou pegar o trem. Olha as brasileirinhas aí, gente, vem logo correndo pra cá. Eu já preparei o jantar, o champanhe eu botei pra gelar, meu amor. Eu já venho dos anos 80, né? Do rock and roll dos anos 80, ingressando nos anos 90 já como profissional. Porque foi quando eu conheci praticamente Beto Pereira, aí que eu fui conhecer o que é música maranhense. Me trouxe de bom, junto com o Papete e o estúdio de Pitomba. E então, para mim, a década de 90 foi o início de tudo, foi o início da minha carreira, foi tudo para mim, representou tudo. E foi quando eu conheci Pepe Júnior, toda a minha galera da banda Ilha, enfim. Ilha do amor, ilha do boi bumbá, Jamaica brasileira, São Luís do Mará. Ilha do amor, ilha do boi bumbá, Jamaica brasileira, São Luís do Mará. Segura São Paulo, quero ouvir essa galera comigo agora, vai, vai. Ele levou um talho no pé e o pessoal está dizendo que é tubarão. Pô, a gente já surfou a década de 80 todinha, isso daí era 93. Nunca teve nada disso. E talho no pé, a gente entendeu que seria um corte, né? Um corte, meu irmão já teve, bateu a quilha na cabeça dele e deu um corte. O pessoal já se cortou, principalmente com quilha, né? Com a quilha da prancha, né? Aí tem corte. Mas só que não foi o corte, ele perdeu a metade do pé, né?
E aí a gente olhou um para o outro e falou, pô, um corte? Não vamos entrar. Né? E entramos, surfamos, aí é aquela coisa quando era para ser, né? Um olhou para o outro e falou, vamos pegar a última e ir embora? Vamos pegar a última e ir embora. Quando eu deitei, que eu remei a primeira, quando eu remei a segunda, eu já botei a boca o braço na boca dele, do tubarão. Olha histórias. Os nordestinos invadiram Nova York e armaram um arraial em pleno centro financeiro da cidade. A companhia Barrica Teatro de Rua apareceu a caráter para mostrar aos americanos um pouquinho do folclore maranhense. João Paulo II desembarca na cidade com seu Papa Móvel à prova de palafitas, enquanto Carlota Joaquina, a princesa do Brasil, toma um sorvete na Casa das Tulhas antes de pegar o navio de volta para Portugal. Do Maranhão, a música viaja o mundo, pulsa também nas rádios e ocupa as praças. Chegar agora com esse trabalho desse novo disco é também tentar, pelo menos, alcançar uma pequena faixa dentro do mercado, tá entendendo? Eu já me contento com isso, mas é com uma faixa que é real para mim, que é sincera, minha, tá entendendo? Sem imposição nenhuma. São raras estrelas, raras, mas a noite já vem. Quem me garante vai ser diferente. Então acho que de maneira geral foi uma década muito importante, a década que surgiu, pelo menos na minha cabeça, né, o símbolo de MPM, da música popular maranhense, não só a Rádio Universidade, mas a Mirante também apoiava bastante essa mesma música com os artistas que tocavam lá. Então a minha memória é de boas lembranças e de lembranças de um período muito importante da música do Maranhão. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, no toque da sanfona cristaliza e amenizador a sede, a fome. É muita mágoa pra pouco baião, é muita mágoa pra pouco baião, Deus mandou. Teve um movimento que chamava Música em Movimento, a gente fez os encontros e para chamar o pessoal de rádio e que trabalhava com a música para divulgar toda essa nossa produção, a produção maranhense. Mas a música começa a tomar um novo corpo nessa época, nos anos 80, mas é nos anos 90 que ela se firma, assim, que ela se autoafirma. Muitos compositores começaram a gravar discos, conseguir espaço nas rádios. Cadê meu ar, meu coração de plástico, minha saudade elétrica, tudo muito elétrico, é só apertar. Nosso primeiro slogan, há 18 anos atrás, foi pela qualidade na nossa geração. Hoje nós chegamos à maioridade com qualidade no ar. Agora lançamento no nosso Xuxa Hit. Ele é do Maranhão. Quero mandar um beijo para todos do Maranhão que estão ligadinhos no nosso Xuxa Hit. Um beijo bem carinhoso, porque o nosso lançamento é de lá, hein? Beto Pereira. Menina da praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Estou com ela. Menina da praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Estou com ela. Eu me lembro de alguns LPs clássicos lançados na década de 90 por artistas daqui. Papete com Bela Mocidade, Mano Borges com Bangladesh, César Nascimento com o Radinho. Índia, ainda te quero, bela Índia, com seus pastos, suas castas, seus párias e seus ingleses. Índia de Buda, Sankara, Rama. Eu lembro que teve um momento muito especial entre eu e o Celso, que a gente estava no carro ouvindo a Mirante FM, as mais tocadas do dia. Sal da praia, luz do sol ilumina a maia,
Cedo um clarão, meia fresta penetra o vão. Vem, Catarina, Catarina minha. E eram 10 músicas, né? E aí foi tocando a 19ª, a 8ª, e quando chegou na primeiro lugar, tocou Marcas. No brilho da luz, teu corpo seduz, amar você tão bom. Nesse dia a gente ficou muito feliz, a gente batia no teto do carro de felicidade assim e gritava para as pessoas na rua. Chamou a atenção de uma gravadora nacional chamada Atração, que veio para cá mapear diversos artistas. Eu lembro do Mano Borges, do César Nascimento, Carlinhos Veloz, Papete, e várias gravações foram feitas por esse selo em nível nacional, mostrando a música do Maranhão para o mundo naquele momento, né? A gente teve um grande momento. Nas ondas do rádio, alguém toca Roberta Miranda. Do outro lado da ponte, o rock bate cabeça nas noites de sábado e a música eletrônica embala as pistas de dança da noite maranhense. Aí aquilo vai, eu comecei a fazer uns comícios e eu vi que o povo estava indo, mas eu não sabia se... estou indo por causa do cantor, não é por causa de negócio de voto, né? Aí, o que aconteceu? Fiquei em terceiro lugar. Né? Tive mais de não sei quantos mil votos, nem me lembro disso. Ouvia e depois no segundo instante skate. Então eu via rock imaginando que eu estava na cena do surf mesmo e do skate depois. Do rebelde sem causa à roqueira de boutique, em todos os sentidos, caras e bocas. Do lado de dentro do Equator, tudo pronto para a festa que comemorou os 11 anos do programa de rock mais antigo do Brasil. O DJ Gilberto Mineiro anuncia a lista das 11 bandas que vão se revezar no palco. Valeu! Bom, é importante citar também as 3 edições do São Luís Rock Show, que foram produzidas pelo Jorge Capadócia, que é um produtor, ele era carioca, já nos deixou, e foi assim, um marco na época, porque ele reuniu pela primeira vez todas as bandas que existiam naquele momento, das mais leves às mais pesadas. Então tinha lá bandas como a Daphne, com Palavra de Ordem, mas tinham também bandas mais pesadas como Amnésia, Fome, Ácido, Lúgubre, Nirvana, tinha uma banda Nirvana em São Luís, que não tinha nada a ver com Nirvana, era uma coincidência de nome, né? E foi um momento ali, um dos poucos momentos em que todas essas tribos estavam reunidas no mesmo lugar. O Jorge Capadócia, que é o idealizador do São Luís Rock Show, um dia me ligou e disse: olha, você gosta muito de rock, eu tenho um projeto aqui, eu quero ver se você aprova e tal, e aprovando a gente faz a produção. E aí eu fui com ele ao Coqueiro Bar, né? E aí nos reunimos, eu, ele e o Zequinha, que era o dono do bar. E aí ele mostrou o projeto, eu achei um projeto maravilhoso. E aí a gente começou a planejar o festival, né? Pois é, a Alquimena começou em 90, né? Uma turma de bairro, a gente tocando em garagem, né? Na casa dos amigos lá no nosso bairro, que era o Parque Timbira. E a gente começou a fazer barzinho em 95, julho de 95. Fizemos 2 showzinhos ali no Tucanos Bar, ali na curva dos 90, né? A gente pode citar bandas um pouco que foram muito efêmeras, que surgiram e desapareceram muito rápido, mas deixaram a sua marca com singles, com músicas tocando em rádio. A Estado Nítido foi uma banda assim, a Vidia, que era uma banda de hard rock, Loucura Elétrica, que era uma banda que tinha uma pegada bem Led Zeppelin, bem progressiva, Areias, isso já mais no final dos anos 90, com Assis Medeiros, Ana Areias, Hamilton de Oliveira, General Purpose também no final dos anos 90, fazendo um som mais em inglês, tipo Pearl Jam, Creed. O sucesso do Time Rock foi que eu fiz uma leitura que eu precisava trazer quem estava reciclando, quem estava fazendo um novo, eu puxava, eu não tinha medo de puxar. O Hot Mix, na verdade, ele nasceu de um programa de rádio, né? A gente foi chamado
por um amigo nosso que trouxe. O Hot Mix é um programa, na verdade, que nasceu lá nos Estados Unidos, num programa de rádio da rádio ABC, que ela é super conhecida no mundo inteiro. Então tinha um programa Hot Mix, esse Hot Mix ele veio para São Paulo como programa gravado e de São Paulo foi passado para várias capitais. Belém do Pará, Brasília, Rio de Janeiro, veio parar aqui em São Luís. Tinha a Daphne, né, que tinha um trabalho autoral bem forte, mas estava fazendo noite também. Né? Quando a Alquimena fazia noite, a Daphne também fazia cover de noite, tocava as músicas deles, tinha a Mystical Roots, né? Tinha a Vidia. Então começaram a aparecer outras bandas, apareceu a General Purpose. A gente teve casas maravilhosas. A Gênesis foi uma das 10 maiores casas do Brasil. Ela foi uma das 3 que teve pista giratória no mundo, né? Tinha uma em Miami, outra, se eu não me engano, não estou lembrado, já me falaram isso daí. Tinha aqui em São Luís esse projeto da pista giratória. Depois apareceu uma extravagância. 1997, se a gente coloca uma extravagância hoje, 2023, ela é tão atual quanto 1997 a gente trouxe. É como se a gente tivesse adiantado 40, 50 anos. Mais de 1.300.000 cópias, né? E projetando toda essa minha vida, já começando desde 1980, gravei o meu primeiro disco pela Copacabana e de lá pra cá, só sucesso. Em 88, a lambada explodiu e o sucesso começou. Ai que morelia, dançando, dançando sem parar. Bebo sim, tarará, eu quero beber mais, tarará. Tem outra também que é Kikilique, Kikilique. Essa é a música que fez mais sucesso na Europa, né? E com esse sucesso fui parar de novo em São Luís do Maranhão, onde tive um programa Beto Mania, que fez o maior sucesso na difusora. As duas famílias muito importantes vão levando muita gente da sociedade. Onde foi que eu errei? Será que amei demais? Vem me diz que eu não sei. Ai, 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 ai. Pode ser brega, mas aquele brega romântico, entendeu? Pra quem gosta realmente de curtir a dois, entendeu? Pra quem está apaixonado. O ritmo de jazz sai da periferia, ocupa as ondas do rádio e invade os salões da classe média num bumba beat de alto volume sem limite. Em São Luís, o reggae é ímpar, mas é par nas praias, nos bares, no palco e na delegacia. Meu coração tem mesmo muita sede de uma ressaca da noite fatal. Vivencia diretamente essa coisa de repressão. O espaço aberto tinha polícia, né, tinha revista, a gente entrava sempre sendo revistado, etc e tal. Mas não, eu pessoalmente nunca vi assim, as invasões assim, da polícia descendo e baixando o cacete. Né, como por exemplo, eu havia em outros clubes de reggae da cidade, que a gente, né, que eu ouvia falar, se solidarizava, se posicionava contra, né, a repressão policial. Mas era um ritmo que era um veículo de mensagens, né? Mensagem de paz, amor, harmonia, mas também mensagens de luta, de combate ao racismo, de combate à discriminação, de combate às desigualdades. Então esse era o reggae, uma música militante. A música de Bob Marley era isso, era profundamente politizada. Em 88, nessa primeira jornada, eu fiquei literal e lateralmente encantado. Me sentindo como numa Jamaica congelada no tempo, porque os processos do reggae aqui em São Luís são mais ou menos parecidos com aqueles que resultaram no surgimento do reggae na própria Jamaica. E nós continuamos a nossa viagem, só que dessa vez pelo Maranhão. Nós vamos conhecer uma festa muito diferente, uma festa onde quem faz mais barulho é quem se dá melhor. Então prepare os ouvidos, porque as radiolas estão chegando. Eu já pedi a tchau pra você
São Luís é a capital mundial do roots reggae, do reggae de raiz. E o regueiro, apesar de ter uma pouca informação cultural, ele é super exigente. Se não cair no compasso marcado da pedra, como eles chamam, está excluído do salão. Quando a gente começou, era uma coisa muito de radiola. Mas quando a gente começou fazendo lá Rotisserie, por exemplo, todos os lugares que a gente tocou, a galera ia atrás. Então, isso fortaleceu muito, fortaleceu a banda Guetos também, fortaleceu o surgimento da banda Mano Banto. Então, uma banda apoiava a outra, porque começou a ser criado um movimento de bandas. Quando o Gregory chega no aeroporto, o gerente do hotel denunciou à polícia que ele estava indo embora sem pagar o hotel. O que não era verdade, porque não era responsabilidade dele pagar, era da produção, que era o gerente do hotel. Quando era tarde da noite, 11, 11h30, meia-noite, o estádio já lotado e as pessoas naquele frenesi, aquela expectativa. Será que ele vem? Ele não vem? Porque a boataria corria solta. Ele chegou, pousou aqui no aeroporto e eu estava no aeroporto para buscá-lo também. E o aeroporto lotado, de gente que não pôde ir ao show ou não poderia, senão não estaria lá. E lembro que foi uma festa, ele chegando lotado de fãs e regueiros no aeroporto. Foi difícil tirar ele do aeroporto e colocar ele num carro. E lá ele ficou incomunicável até aceitar fazer um show na semana seguinte, lá na Ponta da Areia, de graça. Foi um show belíssimo, ao entardecer. A vida do Gregory, sem dúvida, inspirou a outros empreendedores, empresários e os radioleiros mais fortes em termos de recursos e tal. E eu acho que detonou uma série de outros eventos marcantes por aqui. Quinta-feira. Então, quinta-feira, Coqueiro Bar, sexta-feira, espaço aberto. E a gente encontrava todos os amigos, era maravilhoso, maravilhoso. Quem viveu, lembra bem o que eu tô falando, né? Nascido num dia de sol, lá pras bandas do infinito. Um fuzileiro de elite, um bandoleiro, um biltre. E vivi aqui entre 94 e 98, que é um período que se costuma dizer é o período de ouro do reggae por aqui. Muitas radiolas, muitos programas de rádio, muitas festas. Antes de tudo, uma coisa negra, africana, e esse laço acontece de maneira natural. Eu costumo dizer que São Luís não é desse planeta. De alguma maneira, isso ainda está presente até hoje. Ainda é possível ver o reggae transpirando nas ruas, nos carros, nos táxis, nos alto-falantes das lojas na Rua Grande. Mas os anos 90 marcaram muito. A notícia na contramão da página, o instante da cena, a moda no mangue, a fotografia, o roteiro sex or love, a transgressão do ecrã. Uma década puxa outra década, que puxa outra década. A música conecta e o mundo vai se transformando, de porto em porto, de bar em bar. Amanhecia e era era lúdico amanhecer, tanto na praia quanto amanhecer aqui na Praia Grande. Né? As pessoas voltavam para casa muito satisfeitas com tudo. A gente estava o tempo todo educando as pessoas a entender que moda é, além de tudo, contra a opressão. Sempre foi. Então a gente tinha essa vontade, né, de provocar as pessoas, né? E tipo, a gente botou 2 garotos nus na capa falando garotos com preço, falando da prostituição, a gente falava do xirizal,
do Baixo Meretrício, né? Do cabaré lá do Xirizal. O Tarantino tomaria um drink no Xirizal. E teve uma matéria muito importante que me marcou muito, que é sobre a base espacial de Alcântara, né? Que o título da matéria era O Céu que Não Protege. E a gente, isso era um link, na verdade, né, com Bertolucci, o filme do Bertolucci, O Céu que Nos Protege. Mas, na verdade, a gente estava falando de famílias que foram remanejadas, acho que umas 320 famílias que foram deslocadas da sua realidade ali na comunidade em Alcântara para que fosse instalada a base espacial de Alcântara. Então, a linha editorial da Parla tratava desse assunto. Quem são essas pessoas? Como é que essas famílias estão? Elas viviam da pesca ali, do seu sustento, e foram para que lugar, que jeito elas estão? Então a gente levava essa coisa, né? Foguetes no céu, fome na terra, são farinha do mesmo saco. Né? A gente questionava isso do ponto de vista editorial, né? Como essas famílias estão vivendo depois dessa invasão, né? Apesar da gente estar na década de 90, a gente estava com um olhar muito voltado para a década de 80. Então era um momento onde a gente sentia a falta, a efervescência da música nacional, principalmente do rock nacional, na década de 80. A gente começava a sentir uma certa falta na década de 90. Então a gente ficava uma coisa meio que retrô. A Parla surgiu de uma inquietação profunda. Então o slogan começava assim: a notícia na contramão do óbvio. Então a gente já estabeleceu do ponto de vista de que a notícia ela estava meio que na caixinha, ela estava um pouco dentro da zona de conforto, então já vinha com uma certa dose de subversão. Uma coisa contra esse complexo de vira-lata, né? A gente queria fazer uma coisa tão bonita quanto faziam lá fora. A gente imprimia fora, porque na época não tinha gráfica em São Luís que trabalhasse bem com policromia e tal. Quem fez comigo essa revista, estávamos juntos, Dada Coelho, eu, Cláudio Lima, que era o nosso designer, que é nosso eterno designer gráfico perfeito, assim, criador e tudo mais. Então foi uma linguagem inovadora no jornalismo. Eu era o editor, a Dada fazia parte toda comercial e, logicamente, Alex e Dada, a gente sempre foi muito amigos, e a gente começou a fazer umas pequenas festas para promover a revista. Porque a gente fez chover no piquenique naquela época, né, do Brasil, anos 90, tempo do fax, né, do CD. É você ter um Márcio Vasconcelos de fotógrafo, grife até hoje, premiado nacionalmente. Você ter um Félix Alberto como colaborador escrevendo na revista, perfilando Terezinha Jansen. Você ter a Dada Coelho, que é humorista hoje, tem uma carreira consolidada no Brasil todo. Eu acho que era todo um tempero, uma mistura, um mix muito rico e muito precioso. E, sobretudo, a paixão pelo Maranhão. Na revista a gente teve um grande... Nossa, o cara mais inteligente que eu já conheci foi o João de Paula, que era ghostwriter, né, da revista. Às vezes ele não aparecia. E era um cara que... Ele se orgulhava de ter uma biblioteca de 5.000 livros. A revista Parla, eu costumo dizer que a revista Parla é o filme que deu origem à série, né? Porque hoje eu sou atriz, sou comediante, sou roteirista, né? Faço um monte de coisas, mas na verdade tudo começou ali na Parla, né? Que foi a minha relação com a palavra. Olha, tudo na vanguarda era muito polêmico às vezes, mas era uma pretensão de não ser polêmico, era só porque a gente era chamado. Hoje não caberia essa palavra vanguarda na nossa vida hoje. Nós não somos vanguarda, nós somos contemporâneos. Né? Se a gente está fazendo jornalismo hoje, se a gente faz uma festa hoje, a gente está sendo apenas contemporâneo, que é o certo.
Na nossa cabeça, aqueles vanguarda era muito vanguarda mesmo. Então, quando a gente cresce no Barrocas, fica um movimento grande. Eu lembro muito aqui, tem uma memória que é marcante, que ela é cineasta hoje, a Mavi Simão. A Mavi Simão, eu sempre que eu encontro com ela, eu falo para ela assim, Mavi, você foi a primeira pessoa a dançar no meio das pessoas, a dançar na calçada da litorânea, quando não era o intuito ainda. A música provocou e ela não se controlou e dançou. Pareceu tão libertador aquilo que as pessoas, quando viram ela dançando, meio que se olharam e disseram assim, nossa, pode dançar? Era como se ela tivesse dado assim, um start mesmo. A última centelha. A arte em brasa, a vida por um fio. Coxinho, Maria Aragão, Moacir Neves, Pierre Barroso, João do Vale, Valdelino Cécio, Rodão Lima, Wagner Alhadef, Beto Bittencourt, Marco Cruz. Os nomes passam. A década de 90 passa como um novelo, uma novela. Onde andará aquela estrela que só deixava a gente vê-la quando era noite de luar? Saudade de voltar, né? É uma saudade de lembrar e reconhecer que foi muito bom, né? Mas que não tem como voltar, como se inserir naquele modelo, porque as coisas se transformaram, não existe mais aquele cenário, né? Então, dizer assim, eu sinto muita saudade da década de 90. Claro que a gente sente muita saudade. A gente vivia sem muita noção de perigo. Até porque o perigo, ele parecia que ele não estava tão presente. Existia, lógico, algum determinado tipo de perigo, mas a gente se divertia bem mais leve. A gente saía mais, né? Assim, a gente ia para a noite para encontrar os amigos, ia para a Praia Grande, né? Pro centro histórico, sentava numa mesa. Eu nunca fui muito de beber, mas eu gostava de sair, de conversar, de dançar um reggae, né? Let it go away. Eu ainda vivo os anos 90, viu? Eu ainda vivo os anos 90. Eu acho que o Claudinho Polari, tudo as sementes que eu joguei, profissionalmente falando, tanto como locutor, como DJ, eu lancei lá nos anos 90 e eu venho colhendo, né? A gente estava no final do milênio, né? Eu acho que todo final de milênio tem um pouco dessa efervescência aí, né? Acho que isso acontece sempre, né? A gente tá no final do milênio e para começar um novo milênio. Eu acho que isso. O medo do mundo acabar. Também, né? Fica urgente, vai fazer agora, a gente não vai demorar muito, né? E daí a década é revolucionária para o movimento do carnaval de rua, para a valorização das programações juninas. Houve uma força também dentro das encantarias de reconhecimento nos terreiros, dos folguedos natalinos. E a interação com os artistas da cidade. Eu tenho saudade. Voltaria hoje para fazer de novo, faria tudo de novo. Walking in the morning light, I can feel the blessing vibe coming from the Most High. Thank God for another day, for the bread. What more would I say?
You say I'm foolish for not thinking about the future. No trying a better life. With lies you hurt me and you don't know what is true. What I want to you do. But I know. Os dias vão, os anos ficam por aí, em qualquer esquina da Madre Deus, como o tempo, no toque do tambor, na batida do bicho, no canto à natureza, nas ruas do centro, na memória de um povo, como o vento. Eu lembro, por exemplo, o Carnaval. Exatamente em 1990 é criado o Bicho Terra, por essa insatisfação que a gente já vinha tendo lá nos anos 80, em 1987, por exemplo, eu Cláudio Pinheiro, Rosa Reis, Nelson Pinheiro e Fátima Passarinho, a gente criou o Show Fusarca justamente para começar a provocar questionar sobre isso. Por que no carnaval só se toca música carioca e música baiana? Na Madre Deus, depois lá no Espaço do Laborarte, na Beira-Mar, com o Carnaval de Segunda. E de repente a gente viu esse carnaval de rua crescer de uma forma assim absurda, sabe? Que todo mundo vinha para cá, para o centro, e todo mundo vinha brincar na rua. Então foi um momento que as brincadeiras de rua foram super valorizadas. Os blocos tradicionais, as tribos de índia, as escolas de samba. Foi o período do Bicho Terra também, que surgiu nesse ano, nesse período, né? É apaixonante não ter o aplauso formal na hora que termina o espetáculo. Você olha na pessoa, o espírito, ela participou, ela aplaudiu dançando, cantando. Não há necessidade daquele aplauso formal. E o Bicho Terra foi e resgatou, além disso, a história do Bicho Terra, quando foi criado, foi para ali dar o alerta do que a natureza, né, estava precisando. Então, por isso que ele nasceu um bicho verde. Então, ver a Rua do Passeio, Rua do Norte, Canto das Minas, Centro Histórico mesmo, ele patrimônio não só do monumento, mas do artista ali, levando a batucada, levando a música. Isso revelou, isso é uma foto permanente, não há como ser esquecido essa revolução desses anos. É Pereira, bicho